A menina que não terminou o ensino fundamental se casou com um homem rico. Durante o casamento, Lyra, em um vestido longo, se aproximou de On, que não podia acreditar que a escrava comprada ficasse tão bonita depois da maquiagem. Mas sua mãe, Esra, não concordou com esse casamento porque achava que uma menina de origem pobre como Lyra não merecia entrar na classe alta. On, na frente de sua mãe, tomou a iniciativa de beijar Lyra para mostrar que quem se opunha era inútil. A chegada da mãe para interromper o casamento fez com que sua irmã Leila se sentisse muito culpada, embora também não conseguisse entender o porquê da atitude de sua mãe. Aparentemente, Lyra arriscou a vida para salvar On, mas sua mãe só pensava em dinheiro e honra familiar. Vendo que sua irmã era quem entendia, On ficou muito consolado, mas ainda não revelou a verdadeira identidade de Lyra. Ela não queria que ninguém soubesse que Lyra estava envolvida na morte de sua segunda irmã, mas não sabia que Lyra era inocente. Embora esse casamento fosse desprovido de amor, para uma menina era a coisa mais importante da vida. Lyra também não esperava poder se casar com a pessoa que amava. Naquele momento, On, com uma expressão fria no rosto, foi procurá-la sozinha, dizendo-lhe que passaria o resto de sua vida com ele. Então, Lyra não teve esperança porque teve que pagar por seus erros. Depois de dizer isso, ele saiu, deixando Lyra sozinha com os olhos marejados. Essa cena foi vista pelo velho, que percebeu que Lyra era uma moça honesta. Então, ele falou sobre o passado de On. Embora ele parecesse frio por fora, ele era realmente uma pessoa muito legal. Por fim, aconselhou Lyra a não deixá-lo mais bravo, pois acreditava que depois de morarem juntos por um tempo, On com certeza entenderia a personalidade de Lyra. Eles então entraram na sala, onde viram Leila se preparando para sair. Ela estava olhando para uma foto de sua falecida irmã, dizendo que se ela estivesse viva, também ficaria feliz em ver Lyra se casar com On. No entanto, essas palavras foram acidentalmente ouvidas por On, que culpou Lyra por tudo. Então ele usou a desculpa para pedir à irmã que fosse embora. Encarando sua irmã, seu olhar se tornou gentil. Antes de partir, Leila também os abençoou. Apesar das objeções de sua mãe, ela apoiaria Lyra. O velho também aconselhou On a valorizar definitivamente a pessoa ao lado dele, e o tempo provaria todas as respostas claras. Mas assim que eles saíram, On voltou à sua expressão fria anterior. Quando ela olhou para a certidão de casamento em sua mão, Lyra ficou ao lado dela sem ousar dizer nada. Ele então se aproximou dela lentamente, fazendo com que Lyra parecesse ainda mais antinatural. Felizmente, naquele momento o telefone tocou novamente e On saiu, o que fez Lyra suspirar de alívio. Hoje foi o primeiro dia de casamento deles, estava claro que os dias seguintes não seriam fáceis. Quando On voltou, Lyra levantou-se rapidamente para aliviar a atmosfera tensa. Ela imediatamente perguntou se ela tinha café, mas On lançou-lhe um olhar frio, depois colocou a mão em seu ombro, dizendo-lhe para ir para o quarto e esperar. Essa declaração inesperada deixou Lyra sem saber o que fazer, então ela só pôde obedecer às ordens de On. Seu estado de espírito era muito complicado agora. Ela ficou um pouco desapontada no início quando sua sogra quis anular o casamento, mas depois que ela se casou com On, ela ficou nervosa novamente. On estava ligando para a outra parte, dizendo que o problema deveria ser resolvido em 10 minutos, mas esses 10 minutos normais para Lyra eram muito longos. Todos pensavam que ela era uma garota cheia de intrigas e artimanhas. Eda aproveitou a oportunidade para irritar ainda mais essa, mas ele a ignorou. Mesmo que eles tivessem o mesmo objetivo, mas agora O era casado, então ela não precisava mais se preocupar com Eda. Enquanto ele pensava em seu próximo plano, Leila voltou. Vendo que a atitude da mãe permanecia inalterada, ingenuamente assumiu que a mãe só tinha preconceito contra Lyra, desconhecendo completamente o conflito entre mãe e irmão, bem como a história do pai. Essa também não iria contar a verdade. Depois de desligar, On olhou para dentro da sala trancada, finalmente entrando. Lyra estava com medo de se virar, ela só estava parada no canto chorando. Depois disso, On levou Lyra de volta para a mansão, agindo intencionalmente como um casal apaixonado. Mas ao fazer isso, os dois só podiam dormir no mesmo quarto. Para vingar a morte da irmã, o rico casou-se com a inimiga, sem saber que essa pobre moça não era culpada. Assim Lyra foi atormentada por meio ano e se tornou um objeto nas mãos de On. Seu coração começou a bater mais rápido por acaso ou recebeu um telefonema informando que sua mãe adoeceu repentinamente. Sem pensar muito, ele levou sua esposa de volta para a mansão. O médico disse que a paciente precisava de mais repouso e que não suportaria mais crises. No entanto, On acreditava que sua mãe estava fingindo. Essa continuou reclamando do casamento de seu filho com Lyra, mas On não se importou, apenas disse para ele descansar e depois foi embora. Ele não queria apenas atormentar Lyra, mas também usar esse casamento para se vingar de sua mãe. A pobre Lyra se envolveu na briga familiar e foi vítima dessa brincadeira, mas felizmente ainda havia uma cunhada na família que sempre foi gentil com ela. Leila não fingiu ser uma garota rica. Olhando para a garota honesta à sua frente, Lyra de repente se lembrou de sua falecida amiga e se culpou. Quando ela estava se culpando extremamente, a mansão de repente recebeu muitas flores.
On disse à governanta que este era um presente para sua esposa. Ficou claro que ele estava tentando irritar sua mãe. Quanto mais essa se opunha a esse casamento, mais feliz On ficava. Ao mesmo tempo em que atormentava sua mãe e sua esposa, sua vida também era cheia de sofrimento. Quando não havia ninguém por perto, ele mudou de atitude para olhar para Lyra, repreendendo-a por não ser qualificada para receber essas coisas. Ao ouvir as palavras frias do marido, Lyra só conseguiu derramar lágrimas silenciosamente. Por acaso esse show foi visto por Layla. Sentindo-se cética, ela foi sozinha a On para expressar suas dúvidas, mas On começou a agir na frente de sua irmã. Pegou a mão de Lyra, disse que o mais feliz foi conhecer a mulher dele, e que gostou do café que Lyra fez. Mesmo que houvesse veneno, ele não hesitaria em beber tudo. Essas palavras sentimentais esclareceram as dúvidas de Layla. Ou sabia que sua mãe também os estava observando, então pediu a Lyra que se sentasse ao lado dele, fingindo deliberadamente amar sua esposa. No jantar, pediu a Lyra que sentasse em frente à mesa da sala de jantar e tomou a iniciativa de pegar comida para ela. Mas depois que o mordomo saiu, ele voltou à sua expressão fria, não se importando mais com Lyra. No entanto, esta ação para a senhora Essa foi uma provocação. Um servo que agora podia sentar no grande salão comendo era inaceitável para ela. Então ele tomou a decisão de declarar guerra até o fim. Neste momento, ou estava provocando Lyra que esta mansão havia hospedado inúmeros convidados ilustres, mas nunca teve um assassino como ela. Ao ouvir isso, Lyra ficou tão tensa que tossiu inconscientemente. Ou imediatamente pegou um copo d'água e o levou embora, mas essa frequentemente via essa cena. Ele tentou suprimir a raiva em seu coração e sentou-se à mesa da sala de jantar. Nessa hora, o clima entre eles ficou muito tenso. Essa lembrou da aparência da serva de Lyra e de repente não quis mais comer. Ou não mostrou nenhuma fraqueza intencional na frente dela, segurando sua aliança de casamento. Nesta guerra sem pólvora, Lyra foi a vítima inocente. Mesmo quando tentou evitar errar, On sempre assumiu que seria sempre uma pecadora. Quando chegou a hora de ir para a cama, ele a chamou lá em cima. Cada passo para Lyra era uma espécie de tormento. Ele havia pensado em expiação inúmeras vezes, mas nunca havia pensado em usar esse método. On lentamente abriu a porta de seu quarto e então olhou para ela, embora ela ainda não conseguisse se decidir. Lyra não teve outra escolha e só podia deixar que outros a manipulassem. No episódio seguinte, Essa foi internada devido a grave doença. Todos culparam Lyra e esse casamento decomposto, mas On sempre a protegeu.